Graça e paz, irmãos. Queremos dar o nosso boa noite da Igreja Batista em Dom Pedro, para os irmãos da igreja, para aqueles que estão nos assistindo através do canal do YouTube da Igreja Batista em Dom Pedro. É um prazer muito grande, uma alegria novamente nesse domingo estarmos reunidos, mesmo que pela internet, mesmo que online, mas nós sabemos que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E nessa noite vamos fazer isso de todo o nosso coração, com todo o nosso entusiasmo. E eu queria convidar os irmãos para que abríssemos as nossas Bíblias para a Epístola de 2 aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 7 ao verso 18. 2 Coríntios 4, versos 7 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versos 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de tudo e comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Essa palavra vem muito a calhar. Essa palavra é muito importante para que nós possamos levar em nossos corações e em nossas mentes. Irmãos, estamos passando por momentos terríveis. Essa pandemia tem assolado muitas pessoas. Essa pandemia tem levado à morte muitos irmãos da igreja, muitos amigos, colegas de trabalho, conhecidos. Mas nós não devemos desanimar, porque nós que confiamos na palavra de Deus, temos a certeza e a convicção que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E nesse momento, irmãos, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus e louvor. Fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te agradecer, Pai Santo, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, ó Pai. E nós queremos te agradecer porque nós, como igreja, reconhecemos, ó Pai, que tu estás no controle de todas as coisas. Nós reconhecemos, Senhor,
que tu tens algo maravilhoso para cada um de nós. E que qualquer angústia, qualquer tribulação é superada pela nossa fé, pela nossa confiança, pela firme certeza e convicção que tu estás no controle, tu irás nos proteger. E se a porta abrir, tu és Deus. Mas se ela não abrir, tu continuas sendo Deus. E nós te louvamos por tudo que temos passado. Nós te louvamos porque tu és o Deus da nossa salvação. Em nome do teu Filho amado Jesus e na intercessão do teu Santo Espírito, te entregamos esse culto de louvor e adoração a ti. Amém. Irmãos, nesse momento nós iremos ouvir um vídeo do nosso missionário Rafael com a irmã Isabel, que estão lá em Moçambique. E nesse vídeo eles vão comentar um pouco daquele trabalho que eles têm realizado ali em Moçambique. Olá, irmãos, tudo bem? Aqui pastor Rafael, Isabel, Emanuele. Graças a Deus nós estamos bem. Ontem à noite chegamos de uma viagem a uma das aldeias. Estivemos lá encorajando alguns crentes que já estão lá, os missionários estão fora. Então nossa viagem foi mais de levar um encorajamento para os crentes ali daquela aldeia. Foi um bom tempo, mas a gente pede que estejam orando pela situação de fome, né? As chuvas esse ano atrasaram muito aqui em Moçambique, em quase todo o norte, e muitos povos, inclusive esse povo que a gente foi visitar, muitos já têm previsão de que vão passar fome. E as plantações não vingaram por causa dessa falta de chuva. Então esteja orando por isso, estejam orando pela situação de coronavírus também, que os números têm aumentado bastante nos últimos dias, nas últimas semanas. E também sabemos que os irmãos aí estão enfrentando esse problema. E nós temos orado também por vocês. Orem também pela situação de segurança, né? Esse conflito que está acontecendo aqui no norte do país. E muita gente tem sido desmobilizada, procurando, campos de refugiados têm sido criados, né, porque a população está fugindo daquela zona de conflito. Então orem também para que Deus traga a paz para esse povo. Orem por nós, pelo nosso vigor, nosso fortalecimento espiritual, para que a gente continue firmes nessa obra que a gente tem para fazer aqui em Moçambique. E agradecemos aos irmãos pela participação de vocês também no nosso ministério. Vou deixar a Isabel e a Emanuele cumprimentar vocês também. Olá, irmãos, boa noite. Deus esteja abençoando vocês. A gente tem orado por vocês aí em Manaus, temos acompanhado as notícias. E eu sei que tem sido dias bem difíceis. Que Deus continue fortalecendo cada um. Nós aqui estamos bem, como o Rafa já falou. A Emanuele está crescendo com os amiguinhos aqui. Estejam orando também pelo trabalho com as crianças. Tem sido um pouco, né? Por causa do que nós estamos vivendo agora. Mas tem chegado algumas crianças e a gente tem aproveitado as oportunidades. Então eu agradeço. Deus continue abençoando, dando uma boa semana para cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Irmãos, é maravilhoso ouvirmos e vermos os irmãos Rafael, irmã Isabel e a pequena Emanuele, lá em Moçambique, nos dando notícias do trabalho missionário. Essa família missionária é ajudada pela nossa igreja, a Igreja Batista em Dom Pedro. Eles fazem parte da missão Novas Tribos do Brasil e eles exercem o trabalho missionário em Moçambique, exatamente numa cidade chamada Nampula, que é a capital de Moçambique. Irmãos, essa semana que passou, o missionário fez uma visita a 515 famílias
refugiadas que estão fugindo, né, daquela perseguição que tem numa província chamada Província Cabo Delgado, no norte, ali da cidade de Nampula. E ele pede orações, porque nessa visita que eles fizeram, irmãos e irmãos, estão vendo aí as fotos da visita, e essa visita, na chegada, uma moça, uma voluntária, uma jovem, caiu do caminhão e ela veio a falecer. Infelizmente, foi um fato muito triste naquele momento que eles estavam chegando para ajudar essas 515 famílias de refugiados, mas eles oraram e continuaram fazendo o trabalho, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós queremos orar por esse casal, orar pela família dessa jovem, a cidade onde eles estão, né, o país, Moçambique, ele tem aproximadamente 30,5% de católicos, tem 28,7% de chamados evangélicos, porque nós sabemos que tem algumas religiões que eles colocam aí nesse guarda-chuva de evangélicos, tem 19,3% da religião islâmica, tem algumas igrejas chamadas sionistas, 10,3%, sem religião, se declaram sem religião, 9,9%, e outros que não sabem, 1,4%. Então, nós temos uma visão do que é Moçambique, esse país que fica ali no continente africano, que faz fronteira com a Tanzânia, com Zâmbia, Zimbábue e a África do Sul, entre outros países pequenos. E esse tem sido o trabalho do missionário Rafael, da missionária da sua esposa Isabel, e hoje eles têm a sua filhinha, né? Eles têm cuidado e nós queremos orar por esse casal. Então, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e vamos orar por esse casal e pelo trabalho missionário que eles têm desenvolvido lá em Moçambique. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Pai Santo, porque o trabalho missionário é teu. A obra missionária é tua. E tu tem designado pessoas com coragem, com determinação, que têm saído da sua terra, têm saído da sua parentela e têm obedecido o teu ID, o teu chamado para fazer missões em outros países. Queremos, nesse momento, lembrar dessa família de missionários, ó Pai, do irmão Rafael, da irmã Isabel, da pequena Emanuele, Pai Santo. Queremos declarar a tua bênção, a tua proteção e a tua provisão na vida dessa família, Pai Santo. Queremos também lembrar da família dessa jovem que perdeu a sua vida no trabalho voluntário, ajudando ali aquelas 515 famílias que estão desesperadas, que estão fugindo de uma guerra civil, Pai Santo, e perdeu a sua vida. Mas queremos, ó Pai, te pedir pela família dessa jovem, que eles possam compreender que tudo que tem acontecido, tu estás no controle. Nós não sabemos o porquê, mas nós confiamos em ti e queremos pedir o teu conforto no coração de cada um dos seus familiares, ó Pai. Abençoa esse casal e nos usa como igreja para que nós possamos estar com as mãos estendidas, vendo a necessidade não só dessa família de missionários, mas de outros missionários que temos cooperado com a tua obra. Em nome do teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Irmãos, este é o momento em que nós vamos louvar a Deus. É o momento em que nós vamos entregar, através das nossas vozes, através do nosso coração e da nossa mente, todo louvor e adoração ao nosso Deus. Então, nesse momento, você que está em casa, se prepare. Nesse momento, entregue o seu louvor de adoração ao nosso Deus juntamente conosco. E após esses dois louvores, nós teremos a participação do pastor Rubem, que irá trazer a palavra do Senhor, que irá nos exortar, que irá trazer aquilo que Deus tem preparado para o meu coração e para o teu coração. Então, vamos louvar ao nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa alma.
Que a graça e a paz de Cristo esteja com a sua vida. Eu quero convidar você para lermos a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 3. Eu quero ler os 2 primeiros versos do capítulo e depois quero ler a partir do verso de número 16. E eu quero pedir para você para manter a sua Bíblia aberta de tal maneira que você possa consultar aquilo que a gente vai falando, aquilo que a gente vai compartilhando com você. A palavra de Deus no capítulo 3 de Abacuque nos diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora eu vou ler a partir do verso de número 16. Ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como as da corça, e me faz andar altaneiramente.
ao mestre de canto para instrumento de cordas. Eu quero te convidar para a gente orar. Senhor, nosso Deus, queremos louvar ao Senhor pelo privilégio que nós temos de cultuar a Ti. Mesmo que não estejamos juntos, reunidos num só local, mas os nossos corações estão unidos ao redor do Senhor e da Tua palavra. Portanto, ó Deus, faz com que esta palavra penetre nos nossos corações. Torna os nossos corações submissos, desejosos de entender, de aprender e de praticar o Teu querer. Torna-nos capazes, ó Deus, de sermos cumpridores e de levarmos outras pessoas a também cumprirem a Tua palavra. Seja, ó Deus, com cada família, com a sua dor, com a sua necessidade, com a sua alegria. Em nome de Jesus, amém. Bom, qual é a situação que o profeta está vivendo? Ele está vivendo num tempo de muita angústia, e principalmente porque a sua nação está cheia de pecados. O seu coração está entristecido, porque parte da sua nação já foi levada para o cativeiro. E agora, a parte que ficou está pecando mais do que a parte que já foi para o cativeiro. Então o profeta percebe pelas Escrituras que o que vai acontecer é que Deus vai levar o restante da sua nação para o cativeiro. E por causa disso, ele está pedindo para que Deus intervenha na nação, impeça que o mal aconteça de tal maneira que as pessoas que estão agindo com perversidade sejam impedidas de assim o fazer, mudem de vida, e que o justo que está sofrendo na mão do ímpio tenha paz. Então, isso é o que está passando pelo coração do profeta. E ele, então, ali no capítulo 1, ao dizer o que está acontecendo, ele fala assim: Deus, por favor, intervenha, eu já estou pedindo há muito tempo. E é interessante que a partir do verso 5 do capítulo 1, Deus dá uma primeira resposta. Ele diz o seguinte: olha, eu vou trazer os caldeus ou babilônicos, e eles virão e eles vão devastar essa terra, e eles vão exercer juízo sobre essa nação. Ao invés de ficar satisfeito com a resposta de Deus, algo ainda mais angustiante acontece no coração do profeta. Ele pensa assim: Deus, como é que o Senhor, que é um Deus santo, vai trazer uma nação que é mais injusta do que a minha nação, para então produzir juízo aqui na minha nação? Isso parece que não está de acordo com a tua santidade. Então o profeta entra numa segunda etapa de crise que é pior do que a primeira. E então Deus, no capítulo 2 de Abacuque, dá a ele uma resposta que o deixa ainda mais perplexo, mas agora não uma perplexidade que o paralisa, mas que faz com que ele chegue então a uma situação de se conformar com a vontade de Deus. Qual é a resposta que Deus dá então no capítulo 2 para Abacuque? Ele diz o seguinte: Abacuque, o que eu estou fazendo é algo que somente aqueles que pela fé conseguem entender a minha vontade e o meu querer. Eu vou fazer com que a terra se encha da minha glória, e ele diz isso no verso de número 14 do 2º capítulo, e eu quero que você saiba, qualquer um habitante da terra, ou qualquer um justo em Israel, qualquer um ímpio também por aqui, entenda que eu estou no meu santo templo e que, portanto, todos devem se calar diante da minha majestade, diante da minha santidade, diante da minha soberania. E é então que a gente chega no 3º capítulo, com o profeta já tendo ouvido 2 respostas de Deus e feito 2 questionamentos, mas agora no capítulo 3 ele já não está mais fazendo nenhum questionamento. A alma do profeta é plenamente satisfeita nessas respostas de Deus, e agora as 2 juntas no coração do profeta fazem todo sentido. E olhando então para o capítulo de número 3, eu queria lhe propor o seguinte:
Abacuque, no caso o profeta, confia na palavra de Deus e confia em Deus, e os seus conceitos são transformados. Ele confia na palavra, ele confia no Deus que traz a ele essa palavra, então os seus conceitos são transformados. E é interessante no capítulo 3 que do verso 2 até o verso 15, a gente percebe que Abacuque confia na palavra do Senhor e o seu conceito ou os seus conceitos a respeito de Deus, eles são transformados. É interessante. Antes de haver uma mudança no coração do profeta, acontecem mudanças nos conceitos que o profeta tem a respeito de Deus. Os questionamentos que antecederam agora já não fazem tanto sentido. Os questionamentos que ele tinha antes, agora ele já não mais os tem, porque ele ficou plenamente satisfeito em Deus. E olhando ali para o capítulo 3, o verso de número 2, ele diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Antes ele tinha questionamentos sobre Deus não estar fazendo nada, a santidade de Deus não ser coerente com o fato dos caldeus virem exercer juízo, mas agora ele está fazendo algo diferente. Ele está dizendo assim: Deus, por favor, eu consegui entender, então, por favor, faz com que outras pessoas consigam também compreender a tua vontade, porque aquilo que o Senhor me revelou a respeito de si mesmo está enchendo de tal forma o meu coração, está me satisfazendo de tal maneira que eu quero lhe pedir que o Senhor faça isso também no coração de outras pessoas. Possivelmente, ele entendeu que outras pessoas, além dele, precisavam ter então a mesma visão. Outras pessoas, além dele, precisavam de compreender a grandeza de Deus. E então ele vai escrevendo uma parte do texto que eu não li, que é o que vai do 3 até o 15, ele vai escrevendo aqui e ele vai compartilhando com as pessoas das maravilhas que Deus fez no passado. Na realidade, do verso 3 ao 15, Abacuque recorda daquilo que Deus fez, ele relembra das maravilhas de Deus em alguns momentos da vida de Israel, da vida daquela nação. Do verso 3 até o verso 9, ali mais ou menos, o profeta recorda das obras passadas de Deus libertando o povo do Egito, de Deus fazendo maravilhas naquele período, de Deus alimentando o povo no deserto. Já no verso de número 10, ele diz assim: os montes te veem, se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as tuas mãos. Isso aqui lembra Deus abrindo o Rio Jordão para o povo passar e para o povo entrar na terra prometida e do povo ter a promessa cumprida. E do verso 11, ali no verso 11 ele diz: o sol e a lua pararam nas tuas moradas, ao resplendor a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Ele está falando daqueles momentos em que Deus deu grandes vitórias através de Josué, que conduziu o povo em grandes vitórias, que parou o sol e a lua para que o dia aumentasse em horas e eles pudessem terminar a batalha. É magnífico. E do verso 12 em diante, ele fala das grandezas de Deus agindo com poder, de Deus agindo com magnificência, de Deus agindo com grande vigor na vida da nação. É interessante, e ele fez isso dando livramento, ele fez isso fazendo com que o povo andasse por caminhos de vitória. É interessante que a partir do momento que Abacuque entende
que Deus é um Deus que não perdeu o controle, a partir do momento que Abacuque entende que a santidade de Deus não é manchada, não é turvada pela futura presença dos inimigos de Israel dentro do território de Judá e levando Judá cativo, o coração dele tem uma nova visão a respeito de Deus, enxerga Deus por um outro ponto de vista, ele cresce na compreensão que ele tem de Deus. Isso é magnífico. Ele vê que os povos foram destruídos na terra de Canaã. O seu coração agora está cheio, está repleto de uma alegria nova. Deus então está restaurando a visão do profeta a respeito das antigas maravilhas que Deus fez e que ficou descrito lá nas Escrituras. É interessante. Ele percebe que Deus não está paralisado diante de grandes obras, diante de grandes desafios, diante de grandes momentos pelos quais passou a nação de Israel. E que não era naquele momento que Abacuque estava vivendo que Deus estava paralisado. O mesmo Deus continua agindo na direção do povo de Israel. O mesmo Deus continua amando aquela nação, mas ao mesmo tempo cuidando para que essa nação seja devidamente disciplinada, para que ela possa cumprir a vontade de Deus na face da terra. Muitas vezes, em meio ao sofrimento, meus queridos, a gente tem a tendência de olhar mais para os problemas do que olhar para Deus. Olhar mais para as circunstâncias ou pelas soluções que ainda não apareceram do que olhar para Deus. O nosso coração muitas vezes se entristece na nossa caminhada em função da nossa dor, em função do nosso sofrimento, em função do sofrimento dos nossos familiares, em função do sofrimento dos nossos amigos, em função do sofrimento dos parentes e familiares dos nossos amigos. Agora, para que eu possa aprender como Abacuque aprendeu, eu preciso aprender em meio à minha dor, de olhar para a palavra e permitir que a palavra fale ao meu coração. Se você notar, ele está dizendo aqui, eu ouvi a tua palavra. É certo que naquela época a palavra de Deus ainda estava em construção, estava ainda sendo doada à humanidade. Hoje a palavra de Deus já está completa. Portanto, quando eu estou necessitado, passando por sofrimento, por dor, por privação, por provação, por dificuldade, por luto, eu preciso ir para a palavra que já está escrita e traduzida aqui para o meu país. Se eu não buscar a Deus na palavra, eu não vou crescer em meio às minhas dificuldades. Se eu não me dirigir a Deus através da palavra, buscando na palavra, ouvir a voz de Deus e entender a minha vida pelo ponto de vista de Deus, eu vou ser um crente com vida amargurada, igual às amarguras que aqueles que não têm Jesus passam. Eu precisamos adquirir o hábito de trazer a palavra de Deus para dentro das nossas dores, para dentro do nosso coração, em meio ao nosso sofrimento, e para que a gente consiga vencer essas dificuldades, para que a gente consiga passar por elas com uma nova visão a respeito de Deus, com um entendimento mais aprofundado a respeito do nosso Deus, tendo experimentado ao nosso Deus muito mais e tendo o nosso coração transformado. Se a gente quer tomar o exemplo de Abacuque, para que isso se torne um referencial para as nossas vidas, nós precisamos então ir para a palavra e permitir que ela fique ali profundamente transformando o nosso coração, naquelas dores, naqueles sentimentos, naquelas perguntas mais profundas que existem lá dentro. Eu e você não podemos permitir que a nossa dor faça uma barreira que impeça que a palavra penetre e faça a transformação no nosso coração.
Jesus te salvou? Se Jesus te salvou, você tem condição de ir para a palavra e você tem condição de ir a esta palavra e extrair dali algo que alimente de verdade o seu coração e que refrigere a sua alma. Mas, além de você ter a sua alma sarada, você também precisa ser um instrumento de Deus para auxiliar outras pessoas e para ser um agente de transformação na vida das outras pessoas. Note o que Abacuque fez. Ele experimentou Deus e ele deixou escrito, ele compartilhou com as pessoas isso de tal maneira que trouxe edificação para as pessoas. Deus não quer apenas que você vença as suas dores, que você aprenda a depender dele em meio ao seu sofrimento. Ele quer que, além disso, você seja um instrumento que compartilhe as suas experiências com as pessoas de tal maneira que elas cresçam, que elas desenvolvam, que elas conheçam a Deus. Vou perguntar de novo. Você conhece Jesus como seu Salvador? Se você conhece, você precisa compartilhá-lo com os outros. Você experimentou livramentos e Deus pôs unguento na sua ferida, Deus restaurou você, Deus fortaleceu o seu coração em meio à sua dor? Então você precisa ser alguém que vai compartilhar isso para as pessoas. Você precisa compartilhar de tal maneira que elas sejam edificadas. Você precisa fazer como Abacuque, ele compartilhou e hoje eu e você somos edificados por aquilo que Deus fez no coração de Abacuque. Você e eu somos responsáveis a ter experiências com Deus e não guardá-las para nós mesmos. Porque se nós a guardarmos para nós mesmos, nós seremos edificados, mas nós não vamos cumprir a nossa segunda missão, a segunda parte daquilo que nós fazemos, que é de fazer com que essa experiência atinja o coração das pessoas. Eu gosto muito de uma expressão que é característica da Jocum, que é uma missão que diz o seguinte: o seu objetivo, ou o objetivo de cada um de nós, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Aqui Abacuque conheceu um pouco mais sobre Deus, entendeu um pouco mais das maravilhas do Senhor, desfrutou um pouco mais de Deus e ele, além de ter crescido com isso, o que ele fez? Ele compartilhou isso com as pessoas, compartilhou com as pessoas da época dele, ao ponto de que isso foi usado por Deus e chegou até nós, chegou até mim, chegou até você. Nós precisamos aprender a compartilhar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas os dias de pandemia não estão ajudando. Você não pode ser limitado pelos dias de pandemia. Um servo do Senhor vai achar recurso através das redes sociais, através do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, de qualquer outro nome que você tenha de rede social, vai encontrar um recurso para compartilhar das grandezas de Deus, das maravilhas do Senhor e daquilo que Deus fez no seu coração. As pessoas vão parar para te ouvir quando elas entenderem que você experimentou algo que elas ainda não experimentaram e que isso foi bom para você. E principalmente porque aquilo que um crente em Cristo Jesus experimenta é orientado pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que um crente em Cristo Jesus compartilha com outras pessoas também é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você aprender um pouco mais de Deus, experimentar um pouco mais de Deus em meio ao seu sofrimento, e você também compartilhar isso com outra pessoa, automaticamente vai haver uma ação do Espírito Santo de Deus que vai potencializar aquilo que você está fazendo. Então, eu e você precisamos colocar diante do Senhor essas necessidades que a gente tem. Se você ainda tem angústias, você precisa colocar isso diante do Senhor. Você precisa dizer para ele: ó Deus, o meu coração está apertado. Você precisa ser sincero com ele. E depois que Deus falar ao seu coração, depois que Deus ministrar a sua necessidade, você precisa compartilhar isso com outras pessoas. Então, quando a palavra de Deus profundamente transforma o nosso coração, a nossa visão a respeito de Deus,
o nosso entendimento a respeito da grandeza de Deus é modificado e a gente experimenta Deus de uma maneira ainda mais profunda. Mas aqui no texto, nós temos uma outra lição que nós podemos aprender com Abacuque. No verso 16 até o verso 19, nós aprendemos o seguinte: Abacuque confia na palavra de Deus e o seu coração é transformado. Primeiro foi mudado os conceitos, primeiro foram mudados e foram transformados o entendimento que Abacuque tinha a respeito de Deus. Mas também a vida de Abacuque foi transformada. Olha, ele começa no verso 16 dizendo o seguinte: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja gado nos currais, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que significa isso? A vida dele foi transformada. É interessante. Nada da realidade, nenhum fato ao redor de Abacuque mudou, mas teve algo que mudou: o coração de Abacuque. É interessante, nem Deus mudou, era Abacuque que não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Então, nada mudou a não ser aqui o coração de Abacuque. E ele agora não tem os problemas resolvidos. A dor não passou, o sofrimento não passou, os caldeus virão, mas ele tem uma convicção: Deus vai exercer justiça, inclusive sobre os caldeus. E ele então está dizendo para si mesmo, ele então está reconhecendo para si mesmo, ele está dizendo assim: olha, ainda que a figueira não floresça, na realidade ele está dizendo assim: ainda que eu não tenha o que é mais básico, ainda que eu não possa comer, ainda que eu não possa me vestir, porque a ovelha não produzia só a carne, a gordura, ela produzia também a lã que fazia-se as roupas para muitos deles. Então ele está dizendo assim: olha, mesmo que eu não tenha o que é mais básico, eu vou confiar plenamente no meu Deus. Eu estarei descansado no meu Deus. Eu estarei convicto de que o meu Deus tem o controle de todas as coisas. Eu estarei confiante de que ao final a justiça de Deus vai prevalecer. Abacuque aqui, então, está percebendo algo interessante. Nem a santidade, nem a soberania de Deus foram manchadas em função do que está acontecendo com o povo de Israel, no caso o povo de Judá, e o que vai acontecer quando os caldeus vierem e quando Deus também exercer justiça sobre os caldeus. As circunstâncias de Abacuque não mudaram, mas o coração dele foi transformado. Ele experimentou Deus de uma maneira como ele não tinha experimentado antes. Muitas vezes nós estamos achando que esse tempo de pandemia é um tempo que foi arquitetado por Satanás. Mas nós precisamos entender que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E inclusive quando o mal vem sobre a humanidade, ou vem sobre uma nação, ou vem sobre um indivíduo, ou vem sobre uma família, ou vem sobre uma igreja, Deus continua no controle de tudo. Nada acontece se isso antes não passar pelo crivo do amor de Deus para com o seu povo. E Deus muitas vezes está provando, está testando, está experimentando a nossa fé em meio às nossas aflições, em meio às nossas dores.
Nós temos que parar de olhar para as circunstâncias e voltar o nosso olhar para o nosso Deus como a única maneira de sermos transformados, como a única maneira do nosso coração encontrar paz, segurança, descansar, para que as nossas os nossos sentimentos, né? Os nossos questionamentos, as nossas perguntas sejam respondidas. É necessário que a gente descanse, que a gente confie em Deus. É interessante que há uma expressão que está no capítulo 2 de Abacuque, que diz que o justo viverá pela fé, e ela é repetida em mais 2 lugares, em Romanos e em Hebreus. E ali em Hebreus, Deus faz essa observação, ou fala isso através do escritor de Hebreus, e ele acrescenta algo. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, todas as vezes que eu, você, a nossa igreja, os crentes em Cristo Jesus passam por algum grande problema, o prazer de Deus é que eles não recuem, que eles não voltem atrás, que eles não se deixem influenciar pelos problemas a tal ponto em que sua fé esfrie, que eles se distanciem de Deus, que eles deixem a palavra, que eles deixem a vida de oração. Deus quer que eu e você nos aproximemos ainda mais dele em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento. Davi sabia disso ao ponto de ele ter dito lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui Abacuque está dizendo isso em outras palavras. Abacuque experimentou Deus dizendo assim, olha, mesmo que eu não tenha aquilo que eu desejo, mesmo que eu não tenha aquilo que meu coração está pedindo, todavia eu vou confiar em Deus, porque nele reside a minha alegria, a minha paz, a minha satisfação. Muitas vezes nós, crentes em Cristo Jesus, podemos nos deixar enganar pelo nosso próprio coração, buscando satisfação nessa vida. Eu já vi crentes em Cristo Jesus afirmando, mas Deus me quer feliz, Deus quer me ver feliz. Deus nunca disse na Bíblia que Ele tem por objetivo de me fazer feliz. Ele tem por objetivo de me fazer uma pessoa obediente e uma pessoa que desfrute dele. Porque se não for assim, não vai haver felicidade. Se não for assim, não vai haver paz. Se não for assim, não vai haver alegria. Eu e você, assim como aconteceu com o Abacuque, precisamos aprender a crescer em meio aos nossos problemas, não querendo eliminar os problemas. Haverá momentos em que Deus não vai responder sim para as nossas orações. Haverá alguns momentos em que Deus vai permitir sofrimento, e não é porque Ele é um Deus mau, não é porque Ele não sabe exercer bondade, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre, de antes da criação e depois da criação de todas as coisas. Mas Ele está provando a minha fé, provando a sua fé em meio à nossa dor. Ele está querendo saber se a gente o ama mais do que a gente ama a nossa casa, os nossos bens, a nossa saúde, a nossa família, os nossos filhos, o esposo ou a esposa, pai ou mãe. Deus está provando a nossa fé para saber se a gente o ama mais do que a tudo quanto a gente acha que é nosso. Abacuque, ele foi transformado. Abacuque passou por um tempo de dor, e eu posso aqui dizer pelo texto que a dor dele nem passou, mas ele teve uma nova atitude, ele foi transformado, ele passou a enxergar a vida não mais pelo ponto de vista de Abacuque, ele passou a enxergar a vida pelo ponto de vista de Deus, e é por isso que ele diz, olha, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero, mesmo que eu não tenha aquilo que eu acho que eu preciso, eu vou depender do meu Deus. Ele sabe que mesmo que a morte física aconteça, mesmo que ele não tenha comida, mesmo que ele morra de fome, Deus vai continuar sendo bom,
Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar sendo santo, Deus vai continuar sendo soberano. Essa é uma palavra que muitas vezes choca alguns corações. Mas se choca o seu coração, talvez você precise rever. E eu quero lhe pedir que o faça isso. Que você precisa rever os seus conceitos a respeito de Deus. Porque a partir do momento que Deus interferir na sua vida e Ele te fizer entender exatamente quem Ele é e fizer você experimentar um pouco mais dele, aí você vai perceber que os seus problemas são pequenos demais diante dele e que mesmo que ele não resolva estes seus problemas, ele continua sendo Deus, continua sendo bom. Abacuque, a partir daquele momento, ele está vivendo pela fé. Ele não está mais buscando satisfazer os seus interesses, ele não está mais buscando viver para si, ele está agora atrás dos interesses de Deus. É por isso que ele diz: Deus, aviva a tua obra no meio dos séculos, faz com outros aquilo que o Senhor fez comigo. O Senhor me transformou, o Senhor mudou a minha vida, muda de outros também, porque muitos dos teus servos estão com os mesmos questionamentos que eu. Então, ó Deus, tem misericórdia deles também. Eu entendo que, em outras palavras, era isso que Abacuque estava dizendo. Eu quero perguntar a você, quais são os problemas que estão afligindo o seu coração? Talvez a pandemia veio apenas agravar um pouco mais. Talvez você já tinha outros problemas que a pandemia apenas os agravou. Talvez a sua vida estava indo muito bem, certinha, tranquila, e a pandemia veio mudar tudo. Talvez o seu maior problema não seja nem a pandemia, seja alguma outra circunstância que cerca a sua vida, que aconteceu com você de repente e que está te causando muito mais males do que o que a pandemia tenha causado. Mas eu queria lhe dizer, você precisa fazer como Abacuque. Abacuque foi e colocou todos os seus questionamentos diante de Deus. Abacuque ouviu a palavra de Deus. Abacuque permitiu que a palavra de Deus ficasse escondida no seu coração de tal maneira que ele passou a entender a vida pelo ponto de vista de Deus. Jesus veio justamente para fazer isso, para que a nossa visão a respeito de Deus e do mundo fosse modificada e que ela fosse igual à visão de Deus. Na realidade, o que Jesus veio fazer foi me buscar para que eu me conforme, para que eu cada vez mais esteja aprovando aquilo que é agradável a Deus. Deus, naquele momento, iria trazer juízo sobre Israel. Deus muitas vezes está provando o coração dos seus servos mundo afora. É interessante, a gente aqui no Brasil muitas vezes reclama pelos muitos problemas que nos acontecem. Eu fico pensando, e os nossos irmãos aqui tão pertinho de nós na Venezuela, que já tinham tantos problemas, tanta falta de medicação, tanta falta disso e daquilo, e agora ainda tem a pandemia. Sabe o que é para mim mais intrigante? É que eu tenho alguns irmãos, amigos que fazem contato comigo lá da Venezuela, são venezuelanos. Sabe o que eles falam? Olha, nós estamos orando por vocês aí de Manaus. Eu chego a ficar com vergonha, porque na realidade quem estava precisando das nossas orações são eles, pelos muitos problemas que eles têm. Mas eles estão tão contentes diante do Senhor que a pandemia, mesmo tendo agravado os problemas deles, eles ainda acham tempo e oportunidade para orar por nós aqui de Manaus. Isso para mim chega a ser motivo de vergonha para a atitude que eu tenho visto em alguns crentes e algumas das atitudes que eu já tive em meio aos meus problemas. Eu queria te chamar para poder mudar a sua atitude. Primeiro, mudar os seus conceitos a respeito de Deus na palavra. Segundo, mudar a sua atitude em relação aos problemas, permitindo que Deus transforme a sua visão de mundo
e faça você mais parecido com Jesus, mais submisso à vontade dele. E que você compartilhe disso com outras pessoas, lembrando que Deus continua sendo Deus independente dos problemas, independente do tamanho da nossa dor ou do nosso sofrimento. Quais problemas realmente têm afetado o seu coração? Deus continua no controle pleno da sua vida em meio aos muitos problemas que você passa? Eu queria ler para você uma música do Paulo Baruch, que eu imagino que é conhecida, se não de todos, de muitos de vocês. E ela diz o seguinte: ele continua sendo bom. Esse é o título da canção. A canção diz o seguinte: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom e que ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Eu desejo que você continue olhando para Deus como um Deus que não deixou de ser bom à medida que os seus problemas aumentaram. Que continua sendo bom, continua sendo amoroso, continua sendo soberano e mandando em tudo e em todos, apesar da nossa dor e apesar do nosso sofrimento, apesar da sua dor e apesar do seu sofrimento. Ele tem um propósito maior do que aquilo que você pensa. E a única maneira de você alcançar esse propósito maior de Deus e satisfazer o seu coração é pelo caminho da fé. Há um texto em Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é tempo de você, é tempo que eu também preciso rever os meus conceitos a respeito de Deus e rever a minha visão de mundo pelo ponto de vista de Deus na palavra dele. Que Deus te abençoe e te fortaleça, que Deus faça com que o seu coração descanse nele. Deus o abençoe. Eternas.
Glória a Deus pela palavra que ele nos trouxe nessa noite, através do pastor Rubem. Certamente fomos muito abençoados e que possamos guardar essa palavra no nosso coração e que possamos meditar nela e possamos praticar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Queremos agradecer ao pastor Rubem, queremos declarar a bênção, a proteção e a provisão de Deus na sua vida, pastor, e na vida da sua família. Irmãos, nesse momento nós queremos deixar alguns avisos semanais que os irmãos já estão acostumados, mas nunca é demais. Com relação aos nossos dízimos, os irmãos sabem que a nossa igreja está, o templo, na verdade, está fechado, então nós temos a nossa conta corrente no Banco Bradesco, os irmãos já têm conhecimento, nós já temos o Pix, que os irmãos estão vendo aí na tela, então o Pix é suficiente, é o CNPJ da igreja. Então, quando você for fazer a transferência através do Pix, você identifica CNPJ e aí é muito mais fácil para que você faça essa transferência. E aí, irmão, você bate uma foto do comprovante e você manda para a nossa tesoureira, irmã Dejane, ou para alguns dos diáconos, ou para alguém da diretoria, que você tem o celular e tem o WhatsApp. E nós precisamos que você identifique nessa sua mensagem o que é dízimo, o que é oferta, o que é promessa de fé, ou aquilo que é direcionado para as nossas cestas de alimentos. A propósito, irmão, nós continuamos com doações, recebendo doações para a cesta de alimentos, tanto doações de alimentos como de valores, que a igreja possa comprar esses alimentos, preparar essas cestas e distribuir para pessoas necessitadas que a igreja já tem um cadastro. Então, eu queria incentivar os irmãos para que possam continuar com as suas doações, que nós chamamos de ofertas direcionadas para as cestas básicas que a igreja distribui mensalmente. Irmãos, chegamos ao final do nosso culto de adoração e louvor a nosso Deus. Nesse momento final, eu gostaria de relembrar os irmãos que possam estar orando pelas famílias da igreja, orando pelas famílias enlutadas, orando por aqueles irmãos que estão doentes, que estão em recuperação. Louvamos a Deus porque muitos dos irmãos que estavam doentes hoje estão recuperados. Queremos lembrar dos nossos irmãos lá da Igreja Calvário de Boa Vista, em particular o pastor Douglas e seu filho Obed, que estão internados, estão entubados, mas nós confiamos em Deus, queremos dizer que Deus está no controle de todas essas coisas e a sua vontade será feita e vamos orar para que Deus possa recuperá-los, se essa for a vontade dele. Irmãos, nós vamos, no final agora desse culto, entregar mais um cântico, mais um louvor de adoração ao nosso Deus. E com esse louvor, nós queremos encerrar esse culto ao nosso Deus, desejando a todos os irmãos uma semana abençoada na presença do Senhor e em comunhão uns com os outros, mesmo que de uma forma distante, mas através de WhatsApp, através de ligações, através de chamada, vamos nos unir, irmãos, para que possamos, a cada dia, incentivar uns aos outros a louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Louvemos todos ao Senhor.